O Brasil tem um novo presidente. Quem que é o novo presidente do Brasil? Segundo ele se autodeclarou, nada mais, nada menos que Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e hoje presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou começar com uma matéria e logo após eu vou mostrar para vocês um vídeo do Barroso quando ele abriu os trabalhos do TSE agora no segundo semestre. Então a gente está aqui no El País, TSE abre inquérito e inclui Bolsonaro em investigações no STF por ataques mentirosos às urnas eletrônicas. Espera aí que eu vou mostrar para vocês quem está mentindo. Por unanimidade, colegiado aprova a apuração de crimes como abuso do poder político e coloca o presidente no inquérito das fake news. Ministro Barroso rebate alegações contra o sistema do voto impresso, é porta aberta para o fim do sigilo e do voto e incentiva milícias e coronelismo. Mentira, vou provar para vocês que é mentira. Então vamos lá? Então aqui a gente tem um vídeo da abertura do Barroso, que aqui ó, é o site oficial da Justiça Eleitoral. Então vamos lá para a abertura dos trabalhos. Então eu já vou começar logo no comecinho, prestem atenção, já que o Barroso já cai na primeira. Tivemos que continuar desmentindo sucessivas fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. Tudo requentado, amadorístico, sem novidades. Isso já começa a ficar cansativo, mas não podemos esmorecer. Vejam-se algumas das minhas... Aqui ó, só os cupincha, ó. Fachin, Xandão, Barroso, quem mais? Mauro Campbell. Mentiras renovadas e que aqui, muito brevemente, desminto uma vez mais. A primeira, presta atenção que eu já vou... Ele vai desmentir e eu vou desmentir ele. Vamos lá? A alegação de que o sistema eleitoral brasileiro somente é usado no Butão e em Bangladesh. As agências checadoras de notícia e o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social documentam que mais de 23 países usam tecnologia de urnas eletrônicas. Mentira! Mentira! Eles usam sim urnas eletrônicas, mas não são auditáveis. Não tem voto auditável. Não tem voto que cai na urna e fica lacrada. Você, o esquerdista que fica mentindo que o cara leva a urna para casa, é mentira. Ninguém leva comprovante para casa. Vou mostrar para vocês quem desmentiu o Barroso. Ele falou agências checadoras. Vamos ver quem que é a agência checadora que desmentiu o Barroso? Bora lá? Então está aqui. Quem está aqui? Folha de São Paulo. Beleza, Xandão. Essa daí, o Barrosão. Essa daí que é sua agência checadora, ela está te desmentindo, Barroso. E aí, o que você vai fazer lá contra a Foice de São Paulo? Só Brasil, Bangladesh e Butão. Brasil, Bangladesh e Butão usam urna eletrônica sem comprovante do voto impresso. Pronto. Já desmenti a primeira. Vamos lá então. Vocês vão ver o absurdo que ele usa, os argumentos. É inacreditável que o Luiz Roberto Barroso, um ministro do TSE, do Supremo Tribunal Federal, olha só os argumentos que ele usa para desmerecer as urnas auditáveis. Vamos lá continuar, que esse vídeo aqui está incrível. Outra inverdade frequentemente repetida é que o sistema brasileiro seria inauditável. Ele é auditável uma dezena de vezes, desde o teste público de segurança, no qual nós entregamos a urna para que tentem ultrapassar as suas barreiras de segurança, passando pela participação dos partidos políticos, Procuradoria-Geral da República. Mentira! Ele não entrega as urnas para tentar hackear. É mentira. Eles entregam as urnas
E só que os hackers não podem usar nenhuma ferramenta que não seja uma ferramenta do TSE. O cara não pode ter um software alternativo. Tem que ter um software que eles entregam. Hein, Barroso? Ou você pensa que nós não pesquisamos sobre isso? Hã? É uma farsa. A tentativa de hackear as urnas é uma farsa. Vamos continuar? Mais uma paulada. OAB, Polícia Federal, no momento de elaboração do programa, com a assinatura digital e lacração por todas essas entidades, impedindo qualquer tipo de adulteração. É o único momento em que a manipulação humana no processo eleitoral brasileiro, sob a fiscalização de todos os interessados. Nós tivemos que refutar uma... Beleza. Aí, mas quem garante que o que foi colocado ali é realmente... Porque quem coloca são os técnicos do TSE. Tudo bem, você vê ali, mas alguém vota, faz votação ali na hora, tal, para ver se o 17 é 17 mesmo, ou se você aperta o 17 e vai 13. Não. Eles só mostram, a urna tá aqui, tal, tem tal candidato, blá, 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 beleza. E daí? Quem disse que não pode ser programada para depois, que nem já foi provado, que o programador, ele pode colocar, por exemplo, a partir de 1 hora o voto só entra pro João, em vez da Maria. Mais uma mentira. Alegação que, com grande desinformação, gente de boa fé repete de que a apuração é feita numa sala secreta do TSE. Essa é uma afirmação de quem não tem a menor ideia de como funciona o sistema. Gente que vive na argumentação do absurdo. No sistema brasileiro, o resultado das eleições sai às 17 horas, quando a urna imprime o boletim de urna, com a votação de todos os candidatos recebidos naquela urna, naquela sessão eleitoral específica onde se situa aquela urna. Tudo bem, Barroso, a gente não está discutindo o BU, o boletim de urna. Todo mundo já sabe, lá tem a quantidade de votos, certo? Mas lá não tem para quem você votou. Tá entendendo, Barroso? Eu vou explicar para você novamente. Eu quero saber, na hora que eu estiver votando, que se eu apertar 17, vai aparecer lá 17, Bolsomito 17. Não apertar 17, vai aparecer Lula ladrão. É isso que eu quero saber, eu não quero saber de BU, boletim de urna. É uma contagem simples, não tem nada descricionado. Tá? E também não pode, é ilegal. Não é essa questão do BU. A partir desse momento, o resultado da eleição já existe. Os candidatos já têm a informação de quantos votos tiveram. A totalização apenas é feita no TSE, porque o Brasil tem cerca de 5.600 municípios e, portanto, a totalização é feita por um supercomputador. E quem que fica nesse supercomputador? Quem garante que esse supercomputador é confiável? Mas é um equívoco, uma fantasia que possa haver fraude na remessa desses dados. Primeiro porque ele é feito por uma rede interna criptografada. Então quer dizer que os caras entram na NASA, entram no banco, hackeia banco e não vai hackear uma... O cara tá preso em Belo Horizonte porque ele entrou no TSE, por que ele não vai entrar aí na transmissão dos dados das votações? Barrosão. E segundo, porque sempre é possível conferir os boletins de urna já divulgados e impressos. Esse é o... Conferir o que, Barroso? Conferir a quantidade de votos? Tá bom. Quem garante que aquela quantidade é confiável? É exatamente o que foi votado. O delegado mesmo falou que teve sessão aqui, eu postei um vídeo aqui no canal, que teve lugares, zonas eleitorais, que ele teria pelo menos um voto, ele não teve nenhum, ele teve 0. Foi o delegado Protógenes, que está morando na Suíça. O voto impresso brasileiro com a divulgação dos resultados feitos no site do TSE, sendo que os boletins são colocados na internet para que qualquer cidadão, qualquer eleitor possa conferir.
Você viu que ele falou que é mentira que é contado numa sala secreta? Cadê? Ele não falou onde é contado. Fala aí, Barroso, para nós, quem conta os votos? Aonde é contado? Quem fica lá na hora que está sendo contado? Quem são as pessoas que contam? Ele não falou isso. Por que ele não falou? Vamos ver se ele fala até o final do vídeo. O boletim que saiu da urna com o que foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A alegação de que a tecnologia da urna é a mesma desde 96 é de quem não acompanha nada do que está acontecendo e não tem nenhum compromisso com os fatos. As urnas são aprimoradas e renovadas na sua segurança anualmente, inclusive com a ajuda dos que participam dos testes públicos de segurança, procurando vulnerabilidades para que elas sejam consertadas. A alegação de que a prisão... Vou dar uma acelerada aqui, pessoal, que não dá para ouvir muitos caras falando não. Do hacker indica a possibilidade de invadir o sistema do TSE. É preciso reconhecer que no mundo contemporâneo, todos os sistemas estão sujeitos a... Então ele agora reconheceu que todos... então ele reconheceu que o cara invadiu o site do TSE e o cara tá preso lá em Minas. Então não é tão seguro assim, né, Barrosão? Ataques dos bancos, da NASA, do FBI e da empresa petrolífera. Então quer dizer que o TSE não é seguro. Legal. Então você se desmentiu ali no começo, quando você falou que é criptografado. É mentira, né? Os caras, eles mentem na cara, sabe o que eles acham? Eles mentem na cara larga, na cara dura, e eles pensam que nós somos idiotas. É isso que eles pensam. Que nós somos patéticos. Nunca dissemos que não é possível invadir o sistema do TSE. Nós não é possível? Temos todas as precauções e nunca houve uma invasão relevante. Nunca houve porque não tem como provar. Simples assim. Porque todos os dados são apagados após você enviar os dados para o TSE, a urna apaga. Puf. Como que você vai provar uma coisa que não existe? Apenas invasões que resgataram dados administrativos sem importância. Mas mesmo assim é indesejável e nós estamos fortalecendo a segurança, a cibersegurança. Porém, para repetir 1000 vezes se for necessário, a urna eletrônica brasileira não é conectada à rede, não é conectada à internet, não é passível de acesso remoto. Não, tudo bem, concordamos. A urna não é conectada à internet. Mas antes da urna chegar lá na sessão eleitoral, quem manipulou essas urnas? Tá? Que nomes estão lá? Eu votei mesmo no 17 e caiu 17? É isso que nós queremos saber, querido. Nós não queremos saber se ela é conectada à rede ou não. Vamos continuar. De modo que a invasão eventual do sistema do TSE é incapaz de alterar o resultado das eleições, porque as urnas em tempo algum são passíveis de acesso remoto e, portanto, de hackeamento. A alegação de que o TSE e o seu presidente teriam interferido no poder legislativo. Eu gostaria de dizer que compareci à Câmara dos Deputados após insistentes convites da comissão especial. Mentira! Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, receberam a visita de caciques de legendas para tentar derrubar o voto auditável. O trio de juízes tomou café da manhã com lideranças das siglas Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Realmente o Barroso não estava, mas foram os ministros do STF que receberam líderes partidários. Por quê? Hein, Barroso? Você realmente não participou. Está ali na foto, realmente. Mas por que esses ministros receberam? 3 ministros, a mando de quem eles receberam esse cacique partidários? Explica aí para nós. Do presidente da comissão especial, da autora da proposta do voto impresso e do eminente presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que veio a este tribunal e me fez o convite pessoalmente. De modo que eu não me ofereci para ir ao Congresso. Fui ao Congresso debater a convite dos parlamentares, fui muito bem recebido. A Câmara dos Deputados e o Parlamento dignificam a democracia, porque não há democracia sem parlamento funcionando ativamente, e, portanto, participamos de um debate franco, honesto, de pessoas que querem o melhor para o Brasil e que não estão apenas preocupados em que argumento vão usar se perderem as próximas eleições. E, por fim... Beleza.
Você realmente não participou. Mas por que? Me explica aí, por que líderes partidários se reúnem com o ministro do STF e após essa reunião, todos os líderes partidários, os caciques ali, que é o Bivar, Baleia Rossi e tal, a CM Neto, eles trocaram os deputados da comissão que analisa a PEC 135 do voto auditável. Por quê? Explica aí pra gente, Barroso, que a PEC do voto auditável tinha 37 votos a 7, ela estava praticamente aprovado. Agora, inverteu, como trocaram os deputados agora são contra os que foram trocados, então agora esse número alterou, a maioria é contra. Por quê? Do nada. Por que esse ativismo judicial em cima do parlamento, Barroso? Explica pra gente. Você mandou alguém fazer o trabalho sujo para você? Esses 3 ministros, Dias Toffoli, Barroso, aliás, o Dias Toffoli, Gilmar Mendes e quem mais? Alexandre de Moraes, o Xandão, mais conhecido como Xerifão. Eu ia falar outra coisa, mas eu não posso. A observação que eu gostaria de fazer, especialmente às pessoas de boa fé, porque as pessoas de má fé, tudo que a gente pode torcer é para que um dia o seu espírito seja iluminado pelo bem. Mas às pessoas... ele é o cara iluminado. Pessoas de boa fé, eu gostaria de explicar por qual razão o voto impresso não é um mecanismo desejável de... Presta atenção na patetice que ele fala agora. Olha só. Auditoria. E a razão é muito simples. O voto impresso é menos seguro do que o voto eletrônico. Não se cria um mecanismo... É menos seguro para quem? Para os bandidos, né? De auditoria menos seguro do que o objeto que está sendo auditado. A história do Brasil sempre foi a história de fraudes eleitorais, desde o Império, passando pela República. Sim, mas a gente não está na República, nem no coronelismo, nem no Império. Que os caras compravam carro-pipa, trocava carro-pipa por voto, camiseta por voto. Você já foi, Barroso, a gente não quer saber disso daí. Até que em 1996, com as urnas eletrônicas, nós eliminamos o risco de fraude eleitoral no Brasil. Conta outra piada, Barroso. Vocês eliminaram fraude a partir de 1996. Eu acho que eles chegam à noite em casa, aí ele deita na cama e começa a rir da nossa cara. Não é possível. Nunca se documentou nenhuma fraude. E quem prometeu apresentar provas de que havia fraude não apresentou. Porque não existem. Não existem. Existem evidências. Não existe prova porque não é auditável. Como que você vai auditar uma coisa que é inauditável? Hã? Como? Não existe como você auditar, porque todos os dados da urna, eles são apagados após serem transferidos para um outro servidor. Barroso. Entendeu, querido? Você vai auditar uma coisa inexistente, uma coisa fantasma, hein? Porque... Barroso, a gente não tá aqui dando uma de besta, cara. Aprende, a gente não tá aqui, não é pateta, não. Não aconteceu. Esse não é um discurso verdadeiro. Mas o voto impresso, nós vamos ter cerca de 150 milhões de eleitores. Além do custo de comprar as impressoras. Além do impacto ambiental dos 150... Impacto ambiental, 150 milhões de papelzinho desse tamanho. Olha que ridículo. Ah tá, a gente vai desmatar a floresta amazônica para imprimir um papel desse tamanho. Olha o argumento, olha só. A que nível chega o TSE, o argumento de que é um impacto ambiental imprimir a urna, imprimir um papel que vai ficar na urna, ninguém vai levar para casa, entendeu? Depois pode reciclar isso, olha só, é uma falácia, Barroso. Para de ser falacioso. Cara, se liga. 50 milhões de votos impressos. Eles precisam ser transportados. Sim, transportado pelo exército e pela polícia. Presta atenção que ele fala agora, olha só. País em que ocorre roubo de carga, no país em que tem milícia, no país em que tem PCC, no país em que tem Amigos do Norte, no país em que tem Comando Vermelho, nós vamos transportar pelas ruas e pelas estradas esses votos. Então quer dizer que todas as urnas serão roubadas pela Família do Norte, pelo PCC, pelo Comando Vermelho. Ah, você conhece bem, né, os nomes, engraçado. Então, e aí, Barroso? Você acha que todo mundo, essas milícias vai roubar para quê? Eles vão fazer o quê com um monte de papel? Os caras vão se arriscar, dar tiro na polícia.
Os argumentos, pessoal, é inacreditável que nós temos que ouvir isso. Mas espera aí que tem mais aqui, é uma coisa... Chega assim, sabe? Vocês vão achar um absurdo. Sendo que em locais remotos, os votos vão de barco, de canoa, a pé, e, portanto, com risco de sumiço e supressão das urnas. Além disso, eles vão ter que ser armazenados por semanas. E mais que tudo, e pior que tudo, a ideia de uma recontagem manual de 150 milhões de votos vai nos levar ao passado de fraudes dos quais nos libertamos, em que sumia a urna, as urnas apareciam infladas por votos falsos. Ah, então sumia a urna? Então ele está revelando que realmente existia fraude. Perceberam? Ele está se entregando que realmente existia inflação de números de votos. Olha só, gente, que absurdo. O cara faz uma abertura e se entrega. Olha só, vou voltar um pouquinho, presta atenção. É que eu coloquei aqui adiantado a velocidade do áudio, do vídeo, para não ficar muito extenso. Ele se entregando que realmente tinha fraude. Olha só, o Barroso falando da fraude nas urnas, prestem atenção. De 150 milhões de votos vai nos levar ao passado de fraudes dos quais nos libertamos, em que sumia... Passado de fraude nos quais nos libertamos, quem garante? E a urna, as urnas apareciam infladas por votos... Ah, então a urna aparecia inflada por votos, Barroso? Quem falou isso pra você? Eu não sabia disso. Vocês aí sabiam, pessoal? Falsos. Fiscais comiam voto durante a... Ah, fiscais comiam votos, Barroso? Como que a gente não sabia disso? Apuração, basta perguntar a qualquer juiz eleitoral que tenha presidido... Ah, então é só o juiz eleitoral que sabia disso? Por que vocês nunca divulgaram isso, Barroso? Hein, Barroso? Uma junta apuradora para saber como era e do que nós nos livramos desde que moralizamos o sistema eleitoral brasileiro com o voto eletrônico. Outros países não adotam o voto eletrônico, mantêm o voto em papel. É verdade. São países que não tiveram os problemas que nós tivemos, com coronelismo, com voto de cabresto, com compra de votos, com mapismo, com eleição a bico de pena. Eleição a bico de pena, cara. Isso aí foi na época do Brasil colonial. Para. A gente está no ano 2021, ô Barroso. Você vem voltar lá para 200 anos atrás. Cara... O voto impresso nas circunstâncias brasileiras atuais será uma porta aberta para a quebra do sigilo do voto, porque o voto impresso trará toda a composição do voto para presidente, para senador, para deputado federal, governador e deputado estadual, e num país em que ainda se compra voto vai ser possível saber na recontagem... Mentira! Não vai saber de nada. Isso só vai acontecer se houver suspeita de fraude. E quem vai contar são pessoas que são sérias ou não. Então quer dizer que as pessoas que vão contar os votos auditáveis, que cai lá um papelzinho, não são confiáveis? Você não confia no TSE, Barroso? No órgão que você preside, no TSE? Você não confia nele? Barroso. Não fala isso não, Barroso. Se o voto comprado foi entregue, inclusive maceteando o voto e pedindo para anular, por exemplo, o voto para... E quem vai vazar essas informações, Barroso? Gente, vocês estão entendendo que olha o absurdo que esse senhor está falando. Esse senhor que não teve voto nenhum. Eu não votei nele. Você votou nele? Deputado estadual ou para deputado federal. Vamos incentivar o coronelismo, vamos incentivar a milícia, vamos incentivar a compra de votos. Além de criarmos esse imenso risco de fraude da qual nos libertamos. Fraude por quê? Quer dizer que um papel, um comprovante que você votou mesmo no 17 é fraude? Ah, não. Eles brincam com a nossa inteligência. Vocês perceberam isso? Por essa razão que o Tribunal Superior Eleitoral, por todos os seus presidentes e pelos futuros presidentes que já são conhecidos, são contrários ao voto impresso. São contrários à democracia. E outra coisa, eu não votei em nenhum presidente do TSE, eu não votei em você, Barroso. Você não tem voto nenhum meu. Você não me representa. Eu votei no Jair Messias Bolsonaro. Eu quero eleições limpas. É simples assim, eleições democráticas. Eu quero saber que eu votei realmente lá no 17 e não vai ser 13 que vai cair dentro da urna. É só isso que eu quero. Eu não quero saber se a urna é hackeada, se a transmissão de dados é hackeado. Eu não quero saber quem foram os ministros do TSE, eu não sei.
eu não quero saber, não me interessa, você não teve meu voto, você não me representa, é simples assim. Você não é nada. Você foi colocado lá porque você foi um advogado de um terrorista, César de Battisti, simples assim. Como que eu vou confiar num cara igual você, que acredita em Felipe Neto, imitador de focas? Hã? Quem leva Felipe Neto a sério, cara, você não tem moral nenhuma para falar. Tá? E ainda fala que João de Deus era um santo. Se liga, Barroso, se liga. Porque ele pode fazer mal à democracia brasileira. Portanto, eu espero que as pessoas de boa fé compreendam que este é um risco, este é um retrocesso, esta não é uma vontade de quem verdadeiramente queira o bem do Brasil. Então, é um risco e retrocesso para os bandidos, porque para a gente não é não, tá? Eu quero mostrar uma parte aqui, olha só o que ele fala, presta atenção. Então, agora olha o absurdo que o Barroso fala sobre a invasão do Capitólio. Nos Estados Unidos, por exemplo, insuflados pelo presidente derrotado, 50% dos republicanos acham que a inequívoca vitória do presidente Biden foi fraudada. Essas narrativas, fundadas na mentira e em teorias conspiratórias, destinam-se precisamente a pavimentar o caminho da quebra da legalidade constitucional. Nos Estados Unidos, isto resultou na dramática invasão do Capitólio, com muitas mortes ocorridas, praticadas por extremistas, conduzido de maneira irracional por líderes irresponsáveis. Morreram exatamente, ô Barroso. Não foi inúmeras, foram 4 pessoas que morreram. Não adianta tentar insuflar os números. Vamos continuar aqui. Sim. E para que ninguém se iluda, nos Estados Unidos há voto impresso ou em cédula. Voto impresso não é contenção adequada para o golpismo. Aqui no TSE, adotamos a postura de responder com presteza e correção. Agora, preste atenção o que ele fala. Eu escolhi para a minha vida ser um agente do processo civilizatório e empurrar a história. Ele escolheu para a vida dele ser um agente do processo civilizatório. Ele escolheu quem escolheu ele? Você escolheu, Barroso? Você votou nele? Ele é o iluminado. Olha, na direção certa. Se eu parar para bater boca, eu me igualo a tudo o que eu quero transformar. Eu vivo para o bem e para... Ah, ele quer transformar o quê? Por que ele quer transformar? Quem que é ele para transformar? Ele não está lá para transformar nada. Ele está lá para guardar a Constituição, Barroso. Acorda, Barroso. Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Barroso, você não foi eleito para nada. Você foi indicado para guardar a Constituição. Você não tem que fazer nada na história. Para fazer um país melhor e maior. Ódio, mentira, agressividade, grosseria, ameaças, insultos são derrotas do espírito. Exatamente. Quem tem esse tipo de atitude é a esquerda, que queima e taca fogo em patrimônio público. A esquerda que te colocou aí no STF. O universo me deu a bênção de não cultivar esses sentimentos e essas atitudes. Ah, o universo agora te deu a bênção de não cultivar ódio e atitude. Sei. Então você é o homem do universo, é o iluminado. Aliás, na data de hoje, todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, ainda vivos, se manifestaram publicamente pela integridade do nosso sistema de votação eletrônica e contra a introdução do voto impresso, pelos riscos que oferece de quebra de sigilo e de fraude. Uma nota pública, sóbria e civilizada, mas que não deixa dúvida do que consideramos certo, justo e legítimo. Bom, vou resumir esse vídeo. Esses ministros do TSE não nos representam, Barroso, presta atenção. Nós não votamos em ministros do TSE, nós votamos no presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele sim nos representa. Você está entendendo? Tá? A opinião desses ministros não interessa para nós, brasileiros, que fomos às ruas dia 1º pedir transparência nas eleições. É simples assim. Tá? Não vem com essa falácia que o voto vai levar para casa e que as urnas é segura, porque nós não confiamos. Você mesmo acabou de dizer no vídeo que já houve fraudes. Quem garante que não tem agora? É simples assim. Nós não vamos aceitar eleições sem contagem pública e não em uma sala ali com
Você não explicou quem conta, só falou que é um supercomputador. E daí, desse seu supercomputador não me interessa. Eu quero ver as pessoas contando, quem são as pessoas que estão contando, eu quero saber nome, sobrenome, CPF, eu quero saber tudo. Eu quero saber quando eu apertar 17, não vai cair 13, só isso que eu quero, mais nada. Eu não quero saber se você é iluminado, se você tem que mudar a história, isso é problema seu. Você foi eleito, você não foi eleito para mudar nada. Você não tem que mudar nada. É simples assim. Você só foi eleito para fazer a vontade popular. É isso. A vontade popular é que as urnas sejam auditáveis. Tá? Não é voto para levar para casa. Até o jogo do bicho, você recebe um comprovante. Ilegal, você recebe um comprovante que você votou, que você jogou. Por que que na urna você não pode ter? Qual que é o medo? Hã? Ou então vocês soltaram o Lula, já estão inflando os números, né, que ele tem 60%, né, o data foi-se, já tem 60%, já é uma preparação para dar um golpe? Ou você acha que nós nascemos ontem? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Vamos compartilhar, vamos divulgar esse vídeo. Tá? Aqui o Barroso foi desmentido em todas as falas. Tá? Ele é o iluminado, ele é o cara que dá palanque para Felipe Neto, o imitador de focas. É ridículo, patético. Mas é esse o tipo de ministro que nós temos no TSE e no STF. Se julga o iluminado, o presidente da República. Barroso, quem é o presidente da República? É o Bolsonaro, querido. Acorda. Você está vivendo no mundo de Nárnia. Você entrou naquele guarda-roupa lá e não voltou mais. Essa é a verdade. Pessoal, vamos compartilhar esse vídeo. Aqui é a página Movimento do Povo Brasileiro, canal no YouTube Movimento do Povo Brasileiro. Barroso, meu nome é Marcos Mendes, eu moro aqui em Santo André, São Paulo. Estou aqui. Pessoal, eu queria também pedir uma coisa para vocês. Aqui nas páginas que vocês estão assistindo no Facebook, tem um botão Apoie. Apoie agora. Se você puder nos apoiar com o nosso trabalho, nós continuaremos a produzir vídeos e conteúdos para vocês. Porque provavelmente você não verá muitos conteúdos que nós produzimos na mídia podre, esquerdista e militante. Um abraço e até o próximo vídeo.